Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre a saúde da criança e do adolescente. Inclusive, a gente já trouxe para cá um mito e verdade a respeito da pediatria, que muitas pessoas não sabem, mas que o pediatra é responsável por atender e acompanhar essa criança até os 18 anos, né, doutora? E é tão importante, né, Nádia, que você acabou de falar que você foi seguida pela pediatra Nádia, que você gostava dela, porque às vezes a gente está atendendo a criança e não percebe que a criança também sente, né, quando ele é bem acolhido, né, que ele é bem atendido, que você até hoje lembra da sua pediatra, né? Tem esse vínculo, realmente, vou atrás dela, inclusive. Agora, doutora, inclusive tem uma pergunta a respeito sobre isso, por isso que eu perguntei em relação à idade, porque ela diz assim: doutora, meu filho tem 11 anos, tomou todas as vacinas e ele tem problema de aprendizagem. Qual seria o procedimento? Ele tem que ser avaliado por um pediatra, né, para ver com a equipe multidisciplinar. Esse pediatra vai fazer o encaminhamento dele, às vezes, para uma avaliação de um neuropediatra, de um psicopedagogo, de um educador, né, um pedagogo, para ver realmente qual é o diagnóstico. Pode ser uma coisa simples de como trabalhar isso, né, pode ser dislexia ou outro transtorno, mas é importante que ele seja avaliado pela equipe multidisciplinar. Normalmente as policlínicas têm essa equipe multidisciplinar para acolhê-lo. E tem uma outra participação, na verdade está querendo um beijo aí pra gente, mandou um abraço e um beijo pra gente. Doutora, muito obrigada, viu? A família Chagas no Coroado, um grande beijo para vocês, obrigada pela sua participação e vocês precisam enviar a sua pergunta pra gente, viu? E questionamento que nós vamos responder aqui ao vivo. Doutora, vamos voltar aqui para a nossa tela interativa discutindo essas outras doenças. A gente já falou sobre a causa da cachumba, porém tem outro tópico aqui que a gente precisa discutir, que é a respeito dos utensílios compartilhados, talheres, copos e pratos. Então, tem essa causa realmente, a gente tem que ter cuidado. Normalmente, todas as doenças virais que é transmitido por saliva, tem que ter cuidado, né? Cachumba, sarampo, até mesmo o resfriado, né? também, né? A hepatite A, né? Também. Tudo isso pode transmitir, porque a saliva está infectada pelo vírus. Aí você pega a mesma colher, coloca a colher na boca da criança e come também. Aí você está contaminando você e você pode contaminar mais o seu marido através com um beijo, sei lá, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 3, que fala sobre os sintomas da cachumba. Inchaço e dor nas glândulas salivares, a gente já falou essa região aqui. Que é a parótida. Podendo ser em ambos os lados ou apenas um deles. É. Acompanhado de febre, dor de cabeça, fadiga e fraqueza, perda de apetite, dor ao mastigar e ao engolir. Por isso que ela acaba deixando de lado a comida, né, doutora? Porque é um incômodo muito grande. Ele vai abrir a boca, dói, né? Então, a virose, em geral, dá dor de cabeça, a febre é moderada, ele fica um pouco prostrado. Olha a carinha dessa criança aí, né? A dor de cabeça está aí presente também. Enfim, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser atendido por um profissional, né, que saiba atender criança, e é prescrito sintomático. É importante que a família aumente a ingesta de líquido para essa criança, né, e que faça com que passe essas dores todas que ele está sentindo. Agora a gente vai discutir um pouquinho na tela interativa número 4 a respeito das complicações, a gente já falou. Aqui o nosso primeiro tópico fala sobre o acometimento dos testículos, a gente já até discutiu um pouquinho, complicação nos ovários, meningite, ocorre em menos de 10% dos casos e costuma ter um bom prodiagnóstico. Surdez, né, também pode acontecer, aborto, né, pode acontecer. E do testículo aí, é o que eu te falei, né, o homem pode ficar infértil, né, ele pode ficar estéril, né, estéril. Isso aí, ainda bem que é muito raro e é só comum a esterilidade no homem, apesar do vírus ir também para o ovário da mulher, né? E o chato disso aí que é meningite viral. Meningite viral, a criança pode ter convulsão, né? Ficar muito tempo prostrado e você não tem como, não vai fazer o antibiótico. Isso, doutora, agora eu vou pedir a nossa próxima tela interativa, a tela interativa número 5, para a gente discutir sobre uma outra doença, na verdade,
que é a coqueluche. Quais são as causas dessa coqueluche, doutora? Pois é, a coqueluche ela já não é uma infecção viral, é bacteriana, né? E aí a causa aí é sintomas respiratórios, né? Porque a coqueluche, a bactéria, ela fica localizada na traqueia, nos brônquios da criança, né? E o período dela, ela tem 3 fases, é um período mais alongado, às vezes a criança fica até 1 mês doente. Fica até 1 mês doente, né? Tem aquela fase catarral, né? Que está a imagem aqui da criança, que é tosse. Essa fase aqui que tem a transmissão, né? O olho lacrimejando, em alguns casos a febre é baixa, pode ter febre até moderada. E a dificuldade para respirar, é aquela tosse que a criança tosse até vomitar. Né? Ela tosse e para a crise ela está bem, está sintomática. Então, pensar em resfriado comum, né? Mas assim, aquela tosse prolongada, aquele resfriado, aquela tosse de mais de 1 semana, a criança não está com a vacinação dela em dia, por isso que é fundamental, porque é uma doença imunoprevenível, né? E a criança menorzinha e o adulto, ele pode ter complicações disso da coqueluche. Bom, doutora, a gente já tem outras participações. Quem mandou pra gente foi a Sâmia, obrigada pela sua participação, e ela diz assim: eu gostaria de saber quais os cuidados para a criança não pegar catapora e cachumba. Eu queria saber quais os sintomas dessas 2 doenças. Da cachumba a gente já falou a respeito, né, doutora? Da cachumba a gente já falou. E da catapora, assim, em todas as 2 doenças, viu, Sâmia, é vacinação. Né? Se você tem seu filhinho pequeno, é importante que você faça a vacinação dele, né? Que aí ele está mais seguro, quase 99% de não adquirir essas doenças. E a catapora é aquelas vesículas com água, é na pele que manifesta, né? Depende muito da carga viral que a criança pegou. Né? Se for pouco vírus, a resposta é mais branda, e se for uma carga viral mais alta, um vírus mais resistente, ela vai fazer muitas lesões. E a catapora também tem que ter muito cuidado, principalmente no adulto, né? No adolescente e no adulto, que normalmente a carga viral já é um vírus mais resistente. Para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa catapora, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 14, que a gente vai trazer as suas causas, doutora. Então, como é que é a forma da transmissão dessa catapora, por exemplo? É também a mesma coisa, tosse, espirro, né? O vírus entra através da mucosa e vai localizar na pele. Olha aqui as vesículas que eu falei para vocês, né? Aquela vesícula clarinha, né? E se a criança coçar, ela pode vir infecção secundária de pele, pode complicar com coisas mais sérias, até com a pneumonia, que a bactéria entra aqui e vai para o pulmão da criança. É muito comum. Então, a criança é febril, né? Fica com aquela tosse, coriza, a gente está pensando que é resfriado e 7 dias depois começa as bolinhas aparecendo. É muito comum essa contaminação entre irmãos, né? Muito comum. Que um pega e o outro acaba pegando também por essa aproximação. E aí é importante, assim, se a criança está indo para a escola, que não leve, né? Uma criança com essas lesões numa creche vai fazer um estrago, né? Porque todos os seus coleguinhas provavelmente irão pegar essa catapora. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a tela interativa número 15, que a gente ainda vai discutir a respeito da catapora, agora sobre os sintomas, além dessas lesões: febre, surgimento de bolhas avermelhadas na pele, coceira, mal-estar, perda de apetite, dor de cabeça e dor de barriga. Doutora, isso se agrava, esses sintomas aqui, quando essa lesão fica próxima à genitália da criança também, né? Um incômodo muito grande. Qualquer área de atrito, né? E dá muita vontade de coçar. Né? A resposta normal da imunidade da pele, do organismo, né? Dá muita vontade de coçar. Então é importante que a pessoa que está com catapora mantenha a mão limpa, né? O adulto, a criança, a mãozinha bem limpa, a unha bem cortada e que não coce, né? Para não contaminar e complicar a vida, infecção de pele mais grave. Agora, existe um mito e verdade envolvendo a catapora, doutora. Se ela não for bem tratada ou não receber muita atenção, por exemplo, ela pode aparecer depois de anos, porque dizem que a catapora vira herpes na fase adulta, na fase de adolescente. Isso é verdade? Não, na verdade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A catapora é um vírus e o herpes é outro vírus, né? E assim,
A catapora ela pode te dar imunidade permanente. E o vírus, o herpes, você pode ter imunidade também, mas você depois pode ficar manifestando, que é o herpes, que aparece de vez em quando, que a gente tem 2 tipos de herpes, né? Tipo 1 e tipo 2, que é outro tipo de vírus. Agora, uma vez tendo essas doenças, a criança pode apresentar novamente ou é mais difícil? Não, catapora não. A catapora ela é imunidade permanente, né? Uma vez tido, jamais terá novamente. E no caso da cachumba, a mesma coisa? A cachumba também. É duradoura, né? Raramente pode acontecer um novo caso, né? Agora, a criança pode apresentar complicações, nesse caso, da catapora? As complicações são infecções secundárias, né? Porque dependendo do grau, da carga viral que essa pessoa tem, da imunidade da criança, né? Se a criança tem uma imunidade boa, normalmente vai ter uma evolução boa. Só assim, a criança vai passar uns 15 dias dentro de casa, sem poder sair, porque ela está transmitindo também. Principalmente nessa fase aqui, né? Que está sarando. Quando está saindo bolha, que está cheia de vesículazinha, ela ainda está transmitindo. E altamente transmissível, né? Bom, doutora, a gente já tem outras participações e diz assim: minha filha tem 1 ano e 2 meses. Desde recém-nascida, ela tem um problema respiratório que ainda não descobriu o que é. Ela já teve pneumonia e várias vezes bronquite e só vive com tosse, com secreção também. Às vezes essa secreção aparece seca. Ela está perguntando o que ela faz. É importante que você procure um pediatra numa unidade de saúde, assim, e que foque só em um pediatra, só um profissional, porque ele tem que conhecer a tua criança. Pelo que você está me falando, é como se ela tivesse uma doença respiratória, né, uma alergia respiratória, né, algum contato, alguma coisa, uma bronquite, e que ela tem que ser acompanhada adequadamente no CAIC. A gente tem pediatra no CAIC de manhã, de tarde, né? No caso de urgência tem os pediatras do pronto-socorro. E é importante que investigue mais. E para você saber se é um quadro viral ou um quadro alérgico, é clínico, né? É fundamental que você escolha um profissional e comece a investigar só com aquele profissional. A gente tem uma outra participação da Sâmia e ela diz assim: queria saber que sintomas pode dar no caso de boqueira na criança. O que acontece a boqueira, doutora? Boqueira também é um vírus, né? Às vezes dá tipo umas afta também na língua, né? Que a gente fala que é doença de pé, mão e boca, né? Que as crianças pegam com a mão sujinha, né? E você vê que normalmente quando tem vesícula na boca, que é o Coxsackie, que é um vírus, ele tem às vezes na mão, né? E a contaminação também é por saliva. Pegou em alguma coisa suja e levou para a boca. Ou então teve aquela questão do contágio através dos utensílios também, né? Por isso que na escola é importante... O hábito de lavar a mão, né? De ensinar a criancinha quando tossir, colocar a mão na boca. É fundamental isso. Até porque tem aquela questão dos materiais também, do copo na escola, da escova, da colher. Cada um tem o seu, né? O seu próprio utensílio, né? Ensinar direitinho pro profissional como cuidar disso, não misturar, separar a criança, porque tem mãe que infelizmente não pode ficar com a criança doente em casa, que tem um local adequado, mais separado, para aquela criança que está um pouco doentinha, até ela melhorar e para ela evitar que contamine o restante da sala, né? Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Pena que o nosso tempo é curto, né? Porque ainda tinha muita coisa para a gente falar. Obrigada, eu que agradeço, parabenizo o tema que vocês escolheram, né? E estou muito feliz. Espero que vocês continuem fazendo esse foco aí de promoção de saúde, que a gente vai ter muito sucesso com nossas crianças lá fora. Obrigado, viu, Nádia? Até a próxima. E para você de casa, não saia daí que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.